Graça e paz, queridos. Vamos para mais um livro no nosso trabalho de visão panorâmica da Bíblia. Hoje vamos estudar sobre Tiago. Existiu dois Tiagos no grupo dos apóstolos e hoje nós vamos estudar sobre Tiago, irmão de Jesus. Bom, primeiro, o autor dessa carta é Tiago, irmão de Jesus. Existiu dois Tiagos. Esse é o Tiago, irmão de Jesus, ele que escreveu essa carta. A data está entre 40 a 50 depois de Cristo. O destinatário é bem diferente, né? Porque geralmente eles escreviam a uma pessoa ou a uma igreja em um lugar. Nesse caso aqui, Tiago está escrevendo a todos os judeus que estão espalhados pelo Império Romano. O estilo literário é uma carta, nós já falamos, é uma carta, uma epístola. De onde foi escrito? Foi escrita de Jerusalém. Tiago estava em Jerusalém. Ideia principal do livro. Bom, Tiago enfatiza a importância da prática da vida cristã como uma espiritualidade verdadeira. Ou seja, ele vai falar que a espiritualidade verdadeira ela se reflete através da prática da vida cristã, do testemunho de vida cristã prático no dia a dia. Bom, nós vamos dar uma olhada capítulo por capítulo e tirar algumas lições para a nossa vida. No capítulo 1, tem pelo menos 5 lições que podemos destacar aqui. A primeira lição fala sobre identidade. Tiago começa a sua carta falando: Tiago, servo de Jesus Cristo. Ele se apresenta como servo, como escravo de Jesus. É muito importante isso aqui, porque a forma como você se apresenta fala muito de quem você é. Tiago, a gente sabe que Tiago era um apóstolo de Cristo. Ele foi pastor da igreja em Jerusalém por 30 anos. Mas ele se apresenta como um servo de Cristo. Isso mostra muito da humildade que Tiago carregava no coração. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, o segundo tema, é sobre a provação e tentação. Existe uma diferença entre provação e tentação, e você vai ver aí nesse texto, aí, nesses primeiros versículos do capítulo 1, que existe uma diferença. A provação vem de Deus para nos provar e gerar em nós um caráter cristão transformado, ou um caráter cristão genuíno. A prova, ela serve para tratar o nosso caráter, para tratar a nossa vida e purificar o nosso coração. Então não reclame da prova, porque a prova ela vem para te aprovar. Amém? A prova não vem para destruir. Todo cristão passa por prova. Todo cristão, desde Abraão até hoje, todo cristão passa por prova. Mas a prova ela não vem para te destruir, ela vem para te promover, ela vem para te projetar, ela vem para te amadurecer. Tiago vai trabalhar 3 dimensões nesse processo da prova. Então ele vai colocar primeiro a provação, perseverança e plenitude. Então quando você é provado, e você suporta essa provação, você tem a capacidade em Deus para vencer essa provação. Você encontra um novo nível, que é o nível de perseverança. Você foi resiliente, você foi perseverante. E essa perseverança vai te levar à plenitude, vai te levar ao crescimento, à maturidade, à conquista em Deus. Amém? Então suporte a provação. Suporte, porque ela vai te levar à perseverança e à plenitude. Bom, a segunda coisa é a tentação. Qual é a diferença da tentação
para a aprovação. Nós falamos, a aprovação ela é gerada por Deus para nos provar e nos levar a um espírito de perseverança e plenitude, ou seja, de crescimento e maturidade. A tentação não. A tentação é gerada pelas concupiscências do coração, ou seja, a tentação ela é gerada na nossa natureza adâmica, na nossa natureza pecaminosa. Deus não tenta ninguém, você é tentado pelo seu próprio pecado, pelos seus próprios desejos, paixões pecaminosas. E uma outra coisa que a gente aprende sobre a tentação é que a tentação também passa por 3 dimensões. São tentação, pecado e morte. Você é tentado, mas você pode fugir do pecado, você pode resistir ao pecado. Quando você não resiste à tentação, a tentação então vai dar a luz ao pecado, vai gerar o pecado em você. E o pecado vai gerar a morte, vai gerar a morte. Então, tentação, pecado e morte. Ou seja, vai matar a tua espiritualidade, vai matar o teu ministério, vai matar, sabe, a tua relação com Deus. Por isso é importante você resistir à tentação. Ok, a terceira coisa que nós vamos aprender aqui é sobre a sabedoria. Tiago vai falar da sabedoria como uma virtude que vai trazer equilíbrio na sua vida em todas as áreas, seja dentro da provação, seja enfrentando a tentação, seja aplicando a palavra de Deus, seja na sua relação com Deus, na sua amizade, em relação com as pessoas. A sabedoria vai trazer equilíbrio em tudo. Então, existe uma diferença entre a sabedoria e a inteligência. A inteligência é a sua capacidade de aprender as coisas. Inteligência é a capacidade de aprender as coisas. A sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento que foi adquirido pela sua inteligência. Então, quando você aplica o conhecimento para a transformação da sua vida, para o crescimento da sua vida, você é um homem sábio, você é uma mulher sábia. A quarta coisa que vamos aprender aqui nesse capítulo 1, é sobre a comunicação. Tiago vai falar muito, ele vai dar muita importância à comunicação. Nós precisamos aprender a nos comunicar. Ele vai falar desse desafio aí da comunicação. A comunicação ela tem 2 níveis: ouvir e falar, falar e ouvir. E Tiago vai dizer que ouvir é muito mais importante do que falar. Ele vai falar o seguinte: seja tardio em falar e prontos para ouvir. Ou seja, falar não é mais importante do que ouvir. A pessoa que fala muito peca. Salomão, no livro de Provérbios, vai dizer que até o tolo, quando se cala, se torna sábio. Uma pessoa que escuta muito, que ouve muito, que tem a capacidade de ouvir, ela é uma pessoa sábia. Todo mundo quer falar, não é mesmo? Todo mundo quer falar. Para desabafar, para expressar suas ideias. Poucos querem ouvir. E poucas pessoas têm essa capacidade, essa paciência para ouvir os outros. Tiago vai falar que nós temos que ter essa capacidade de ouvir. Isso é comunicação, falar e ouvir. Mas o mais importante na comunicação é ouvir os outros. Seja paciente para ouvir as pessoas. As pessoas são curadas quando elas têm 2 ouvidos dispostos a ouvi-las. Tá bom? Deus te abençoe. O 5º tema que a gente encontra aí no 1º capítulo é sobre a riqueza e a pobreza. Tiago vai falar o seguinte, que no mundo existe
diferença entre classes sociais, classe pobre, classe média, classe alta. Mas na igreja não. Na igreja, Tiago vai dizer, todos nós somos iguais. No reino de Deus, não existe diferença de classes. Todos nós somos irmãos. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Na igreja, você não se apresenta com as cifras. Você se apresenta como servo. Como Tiago se apresentou. Todos nós somos servos. Embaixo, aos pés de Cristo. Isso é ser cristão. Isso é ser salvo. Isso é ser discípulo de Cristo. Você não coloca o seu dinheiro, a sua posição, a sua riqueza acima dos outros. No reino de Deus, o que vale é um coração de servo. No reino de Deus, o que vale é o serviço. Dentro desse aspecto aqui, Tiago tem 2 conselhos. Ele diz ao pobre que o pobre deve encontrar alegria em Deus e satisfação em Deus. Ele diz ao rico a mesma coisa. A sua satisfação deve ser em Deus, não nas riquezas. Porque a riqueza é passageira. Ela é como uma flor que nasce durante a manhã, seca à tarde. Nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso contentamento deve vir de Jesus. E a nossa identidade deve estar em Cristo e não nas riquezas desse mundo. E aí Tiago vai terminar o primeiro capítulo falando sobre os sinais de uma espiritualidade verdadeira, que é vida de santidade e justiça social. Se você quer medir a sua espiritualidade, se você quer saber se você está bem na sua espiritualidade, seja santo e ajude os pobres, ajude os necessitados, ajude o órfão, ajude a viúva, ajude aquelas pessoas que estão precisando. Isso é o reflexo de uma espiritualidade verdadeira. Se você é muito sincero na sua pregação, se você diz que é crente, se você diz que é abençoado, e a sua espiritualidade não alcança aquele que está passando fome, não muda a vida de ninguém, não tem vida prática que transborda na vida das pessoas que precisam, então a sua espiritualidade é uma espiritualidade falsa. No capítulo 2, Tiago vai falar sobre a temática da fé e das obras. A fé só é completa quando ela é acompanhada pelas obras ou pela justiça social. Essa fé aqui não é aquela fé para milagres, não. Essa fé aqui significa vida cristã. Se você diz que tem fé, se você diz que segue a Deus, se você diz que acredita em Deus, se você diz que é um cristão, e essa vida cristã não transborda para outras pessoas que estão sofrendo, que não vê o sofrimento das pessoas no seu bairro, Tiago fala, a sua vida é inútil. Essa vida cristã é inútil, é falsa. Ok, aí vem o capítulo 3. No capítulo 3, Tiago volta a falar sobre a comunicação, a necessidade do domínio próprio, você ter domínio próprio sobre as palavras que saem da sua boca. As palavras que saem da sua boca, elas tanto podem amaldiçoar as pessoas, gerando morte, como pode abençoar as pessoas, gerando vida. Inclusive na sua própria vida, aquilo que você fala pode gerar morte em você, ou gerar vida em você. As palavras elas têm uma capacidade, um poder muito grande de destruição ou de vida.
Por isso é muito importante você ter cuidado do que você fala. Amém, queridos? Tiago vai tratar sobre o perigo ou os perigos de uma língua solta, de uma língua desenfreada. Tiago vai dizer, a sua língua precisa ter freio, assim como os cavalos têm freio na boca. Os donos dos cavalos colocam um freio, um ferro assim, dentro da boca do cavalo e ele puxa, né? Ele puxa aquela corda e freia o cavalo. Então ele está dizendo, assim como o cavalo tem freio dentro da boca, para não tropeçar nas pessoas, para não cair nos buracos, Tiago está dizendo, assim também você precisa pôr freio na boca para selecionar as palavras que saem da sua boca. Não cair no abismo, que a palavra ela pode fazer você tropeçar. Outra coisa, a língua é como um leme. O leme é aquela peça que tem atrás do navio. Ela é pequena. Então, lá na frente tem um marinheiro que está na direção, né? E aquela direção gira aquele leme. Aquele leme é pequeno comparado ao tamanho do navio. Mas é ele quem conduz o destino do navio. Tiago está dizendo, a língua é um órgão pequeno, mas ela é o leme da vida. Ela conduz o seu destino. Através da palavra você pode marcar o seu destino. Você pode conduzir a sua vida para o seu destino profético, ou para um destino de destruição da sua vida, da sua casa, do seu casamento, do seu ministério, das suas relações, das suas amizades. Por isso, assim como o marinheiro conduz aquele leme, você tem que administrar a sua língua, administrar a sua boca, administrar as palavras que saem da sua boca. Amém? Tiago também fala que a língua é como uma faísca. A faísca ela é muito pequena, mas ela pode queimar todo um bosque. Você tem que ter muito cuidado com essa faísca, com essa chama que sai da sua boca, para não queimar o seu filme, né? Não queimar as pessoas. Porque ele fala que a língua é carregada de veneno mortífero. Capítulo 3, viu, gente? Estamos no capítulo 3. A língua, quando ela não é controlada pelo Espírito Santo, quando ela é incendiada pela carne e pelo diabo, ela produz um veneno mortífero, o veneno da serpente. A língua gera esse veneno nas pessoas. Alguém que já ouviu uma palavra que destruiu o seu dia? Aquela palavra que veio com veneno, te jogou para baixo e destruiu o teu dia inteiro, a tua semana. Tem pessoas que recebem uma palavra, que ouvem uma palavra, passam um ano inteiro, 2, 3, 4, 5 anos, amarrado, preso àquele veneno. Pessoas que são destruídas por uma palavra que alguém soltou. Por isso é muito importante você deixar Deus conduzir a sua comunicação. Você deixar a sua comunicação debaixo da administração do Espírito Santo. Você crescer em maturidade. Falar pouco e quando falar uma palavra carregada do profético que vai gerar vida nas pessoas. Amém, queridos? No capítulo 4, Tiago vai continuar falando do tema da sabedoria de Deus em nós, porque só com sabedoria você vai administrar a sua boca, administrar as paixões, os sentimentos, as emoções, os relacionamentos, administrar a sua vida espiritual, ministerial, familiar, profissional. A sabedoria de Deus, ela produz mansidão,
pureza, porque ela é pura, ela é tratável. Uma pessoa sábia é uma pessoa mansa. Uma pessoa sábia é uma pessoa pura, uma pessoa santa. Uma pessoa sábia é uma pessoa tratável. Alguém corrigir ela, ela fala, amém, eu preciso ser tratado. Ela não é soberba. Uma pessoa sábia produz bons frutos, frutos de maturidade. Uma pessoa sábia é uma pessoa cheia de misericórdia. É uma pessoa saudável. É uma pessoa saudável. E aí Tiago vai falar sobre as contendas. Essas contendas, essas brigas entre os irmãos. Ele vai falar que isso nasce dos prazeres que governam a natureza pecaminosa. As lutas, as brigas, as intrigas, as divisões nascem de um coração pecaminoso, de uma natureza pecaminosa, da natureza caída, da natureza de Adão, não da natureza de Cristo. E vai tentar gerar no coração dos irmãos ali um caráter transformado, um caráter humilde, que reflita a natureza de Cristo. Como vencer essa guerra dessa natureza caída? Tiago fala, resistindo ao diabo, resista ao diabo, se achegue a Deus, se humilhe diante de Deus, se arrependa diante de Deus, porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça àquele que tem um coração humilde, um coração arrependido. No capítulo 5, Tiago volta a falar sobre a questão da riqueza, só que ele fala das conquistas adquiridas através da corrupção. Tudo que você consegue através da corrupção é pecado. Tudo que você consegue através de corrupção não tem a bênção de Deus. Seja dinheiro, seja trabalho, seja emprego, seja vida profissional, seja vida espiritual, seja tudo que você consegue através de corrupção não tem a bênção de Deus. E aí ele vai tratar o caráter das pessoas, falando sobre o fruto da paciência. O fruto da paciência. Ele diz, o lavrador que trabalha, ele espera as estações. O lavrador é muito paciente. O lavrador é muito paciente, porque ele tem que semear na época seca, esperar a chuva, esperar a semente brotar, esperar o crescimento, esperar os frutos. E só depois ele vai festejar tudo aquilo. Então, o lavrador é uma pessoa paciente. O Tiago fala, você precisa ter essa paciência. Passar pelos processos, pelas estações que Deus tem para você, que são naturais, para te levar a uma plenitude espiritual e uma plenitude sobrenatural. Ele coloca aqui o exemplo de Jó, por exemplo. Ele diz, olha o exemplo de Jó. Jó passou por todas aquelas tribulações, por toda aquela provação, por toda aquela luta. Mas ele foi fiel a Deus até o fim. Ele não negou a Deus, porque o coração de Jó não estava nessa terra. O coração de Jó não estava nas coisas, sabe? Não estava nas conquistas. O coração de Jó não estava fundamentado nos bens que ele tinha. Existem pessoas
Se você tirar o dinheiro dele, não fica nada. Existem pessoas que se você tirar o ministério dele, não fica nada. Existem pessoas que se você tirar a igreja dele, não fica nada. Existem pessoas que se você tirar o emprego dele, não fica nada. Desvia. Porque tudo que ele tem, a identidade dele está fundamentada nessas coisas, nessas conquistas. A identidade de Jó não estava fundamentada no materialismo, no sucesso, nas coisas. A identidade de Jó estava fundamentada em Cristo, em Deus, em Deus. A identidade de Jó estava fundamentada em Deus, nele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A sua identidade não pode estar fundamentada em coisas, porque na hora que vier a aprovação e tirar isso, você vai desviar, você vai cair, meu amigo. A sua identidade tem que nascer em Cristo, tem que estar atrelada a Cristo. Cristo é absoluto em nossas vidas. Cristo basta. Os próprios amigos de Jó vão condenar a Jó, vão dizer que ele está em pecado. Quando o próprio Deus está dizendo, Jó é o homem mais fiel, o homem mais justo, mais íntegro. O diabo vai dizer, tira tudo que Jó tem, tira as riquezas, tira tudo, você vai ver se ele não vai negar. As pessoas hoje em dia buscam na igreja o sucesso, buscam na igreja a riqueza para ser feliz, para adorar a Deus. Jó adorou a Deus quando tiraram tudo dele, a sua natureza espiritual, a sua identidade espiritual. Ela vai ser revelada no meio das provas. Foi ali que Jó disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O meu Redentor vive. Amém? Deus te abençoe. Grande abraço.